Você já reparou que o dinheiro ele entra, mas parece que ele simplesmente desaparece? A gente recebe, paga uma conta, compra uma coisinha aqui, outra coisinha ali, e quando você vê, acabou. Aí vem aquela frase assim: meu Deus, para onde foi o meu dinheiro? E sabe o que é mais curioso? A maioria das pessoas acha que o problema está só em ganhar pouco. Mas, na verdade, o problema também está em como o cérebro lida com o dinheiro. Então, muito prazer, eu sou Adriana Tarcha e aqui no canal eu falo sobre a neurociência, sobre as emoções, sobre o comportamento humano, sobre a parte financeira, para que você possa entender como a mente ela influencia absolutamente em tudo, até mesmo no seu bolso. E o ciclo que muita gente vive. Deixa eu te fazer uma pergunta, eu quero te perguntar uma coisa. Você conhece alguém, ou talvez até você mesmo, que todo mês diz assim: esse mês eu vou organizar as minhas contas. Esse mês eu vou guardar, nem que seja um dinheirinho. Mas quando o mês termina, não sobra absolutamente nada, às vezes fica até devendo no vermelho. Pois é, a gente entra nesse ciclo automático de trabalhar, pagar conta, reclamar, se culpar, recomeçar, e o cérebro, ele ama uma rotina, mesmo que essa rotina seja algo ruim. Então, quando você acostuma a viver no aperto, a mente ela começa a entender que esse é o seu estado normal. E tudo que foge desse padrão causa desconforto. Por isso, quando alguém tenta mudar e começar a guardar um pouquinho de dinheiro, o cérebro dá aquele sinal assim de alerta. Ei, você está tirando o que te dá prazer de imediato? Ele vai te dar esse sinal. Porque o prazer de gastar é o medo de guardar. E é por isso que quando você guarda o dinheiro, parece ser algo tão difícil, porque o cérebro ele busca sempre o prazer imediato, seja comprar, comer fora, parcelar, se satisfazer. Guardar, por outro lado, dá aquela sensação de perda, porque o retorno ele vem lá na frente, é algo demorado, que tem uma certa constância. Só que o cérebro ele precisa ser treinado para poder entender que guardar também é ganhar. É ganhar tranquilidade, liberdade e controle da própria vida. E o mais interessante é que guardar dinheiro não é só sobre finanças, é sobre ter disciplina, autocontrole e também mentalidade. Porque muitas pessoas se endividam. Sabe qual é a grande causa? É saber porque tanta gente fica endividada, porque a maioria gasta com emoção e justifica com a razão. A pessoa ela está triste, aí ela vai comprar algo para poder se sentir melhor. Aí ela está feliz, gasta para poder comemorar. Se ela está ansiosa, ela pede um lanche, ela compra uma roupa, ela dá um presentinho para si mesmo, tudo para ter o prazer imediato. O problema é que essa sensação de bem-estar dura minutos, mas a conta chega e o peso emocional volta dobrado. E o cérebro, que queria aliviar aquele estresse, acaba criando mais estresse. Então vem aquela ilusão de quando sobrar eu guardo. Isso não vai acontecer. E é uma das frases que mais atrapalha a vida financeira das pessoas quando sobrar eu guardo. Mas se a gente for sincero, nunca sobra. Porque guardar dinheiro não depende do quanto você ganha. Depende do quanto você decide priorizar. Pague a si mesmo primeiro. Mesmo que seja R$10, 20 por mês, o importante é criar o hábito. É dizer para o seu cérebro, eu sou capaz de controlar o meu dinheiro.
E o cérebro, ele aprende isso pela repetição, não adianta fazer só uma vez, precisa ser constante. A cada vez que você guarda, mesmo que seja pouco, ele entende que você está no comando. Então, o caminho para mudar a relação com o dinheiro é essa mudança de chave. Não existe fórmula mágica, mas existe um caminho a ser seguido. Então, primeiro, reconheça aonde você está agora. Pare de fugir da realidade financeira. Olhe para ela. Depois, identifique o que te leva a gastar sem a necessidade. É a emoção? É o tédio? É uma comparação? E por último, crie metas pequenas, porque o cérebro ele precisa de pequenas vitórias para poder se manter motivado. Então não adianta você dizer, eu quero guardar 10 mil reais, se você não consegue nem guardar 50 reais por mês. Então comece pequeno. O importante é você começar, pôr em ação. E sabe o que acontece? Quando você cria o hábito, o cérebro começa a liberar a dopamina, que é a mesma sensação de prazer que você sente quando você compra algo. Só que dessa vez, sem a culpa e com muito propósito. Então, talvez você esteja vivendo um momento difícil, cheio de contas, cheio de preocupações, mas deixa eu te lembrar de uma coisa. O que te trouxe até aqui não precisa te acompanhar para sempre. O cérebro, ele muda e você também pode mudar. Mas isso acontece com uma decisão muito simples. Cuidar melhor do que você já tem. Guardar dinheiro é como plantar uma semente. No começo, parece pequeno, mas se você começar a regar com constância e com consciência, ela cresce e te traz estabilidade, paz e liberdade. Então, se hoje você tem pouco, comece com pouco, mas comece. Porque o cérebro, ele aprende com o movimento. E o movimento que transforma é aquele movimento que a gente começa agora. Então, obrigada por me acompanhar até aqui. Nos vemos no próximo insight.